Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro, descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me inunda, não sei dizer por dentro da meu coração se renova, quinta esperança em caminho. Quero ser manso, ser justo, pobre de espírito. Tua palavra me sonda, contra o bem, espera por mim. Eu te ofereço meu plano e renascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e sei caminhar e saber onde vou, minha dor.
Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma palestra nesta casa abençoada e agora de maneira virtual, né? Aproveitando essa tecnologia que está à nossa disposição para que possamos estar ainda que distantes, mas unidos num só pensamento, numa só vibração. Hoje eu vou fazer a leitura de uma página. Nós temos hoje o nosso irmão, o Fábio Coelho, e a palestra dele hoje é a Lei da Caridade, né? O tema, eu não me recordo direito, eu anotei, mas já acabei perdendo ele aqui. E nós vamos fazer a leitura da página, a prece, e eu vou deixar com ele já. Hoje a página é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, lição 131. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Agora eu convido todos os irmãos e irmãs para juntos elevarmos o pensamento a Deus e fazermos a nossa prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre querido, nosso irmão de todas as horas, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara, os benfeitores espirituais da nossa casa de amor e caridade, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Ananias, Zé Grosso, entre tantos outros benfeitores que estão ao nosso redor, que nos acompanham. Queremos pedir, Senhor, que nós todos aqui, neste momento, possamos receber as boas vibrações do alto, que possamos ser inundados com essa luz, com esse sentimento de bondade, de fortalecimento para a nossa jornada. Quero pedir, Senhor, que essa luz que agora se irradia em nossos lares, que ela percorra todos os nossos amigos, familiares, que todos possam sentir essa vibração, que ela percorra, Senhor, os hospitais, todos aqueles enfermos possam receber um pouco dessa luz. Que ela percorra, Senhor, os lares em desalinho, as zonas sombrias dos vales de sombra da espiritualidade, que todos os nossos irmãos possam acompanhar neste momento o estudo desta noite, que eles possam entender a necessidade da evolução, assim como nós estamos aqui, querendo aprender um pouco mais, para que possamos estar fortalecidos nesta marcha. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, hoje e sempre, que assim seja. Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Agora eu deixo com você. Está me ouvindo, Thelmo? Ouvindo, estamos ouvindo, tá? Deixo com você. Sim. E qualquer coisa eu estou aqui, tá? Tá bom. Muito obrigado. Uma boa noite a todos da nossa Casa Espírita e a todos aqueles que estão nos assistindo, e dizer que é mais uma vez uma honra
com muita gratidão que eu trago para a noite de hoje esse estudo sobre a lei de justiça, amor e caridade. Oi, Dizer para todos Fábio. que esse estudo é baseado no Espiritismo, no estudo do Sérgio Biagi Gregório, exatamente sobre a lei de justiça, do amor. As questões do livro do Espírito, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e nesse estudo do Sérgio Biagi Gregório. Bem, Fábio, para que a gente possa Fábio, começar nessa noite, Fábio. é porque a gente entenda que no livro dos Espíritos começa pela lei da justiça, depois passa pela caridade e o amor, e ao falar de justiça, a gente traz a reflexão sobre justiça e direitos naturais. A questão 873 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí, os Espíritos nos respondem assim: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. O que a gente entende, está faltando compartilhar a tela, Thelma? Isso? Isso, Fábio. Desculpa te interromper aí. Lá no share screen. Eu estou aqui aguardando, eu vou ficar aqui nos bastidores, tá? A tela não está compartilhada? Não, ainda não. Você tem que entrar lá no share screen, como nós fizemos antes, e botar lá, clicar lá no aplicativo e colocar compartilhar. Compartilhei. Foi? Tá. Uhum. Foi? Ok, valeu.
Tá bom, beleza, beleza. Posso continuar, Thelma? Pode continuar, meu amigo. Já tá aparecendo já os slides, tá? Obrigado. Desculpa interromper. Você me ouve, Thelma? Sim, sim, Fábio. Estou aqui. Pode começar. Pode continuar. Tá? Desculpa Ok. interromper. Não, que isso. Então, o estudo de hoje é baseado nessas obras e o estudo começa com a Lei da Justiça. E a Lei da Justiça traz para nós algo que trata sobre justiça e direitos naturais. A primeira pergunta, né, da Lei da Justiça é a questão 873 do Livro dos Espíritos, que nos diz: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então já podemos entender que é de modo natural. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o interessante, eu destaco para vocês, é quando eles dizem: eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, a justiça nada tem a ver com sabedoria, com conhecimento, né? Essa justiça é inata, ela é natural, ela é do ser humano. Né? Deus o pôs no nosso coração, esse sentimento, esse ser de luz, né? Iluminado possa ser eu. E aí a gente entende que esse de qualquer ter justiça. Do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta: como se explica que os homens são tão diferentes e injustos? Essa é uma pergunta que a gente se faz a todo instante, principalmente quando nós estamos em situações jurídicas mesmo, né? Propriamente situações de forma porque o outro pensa dessa forma, né? Por que eu acho que isso aqui é justo e o outro acha que é injusto, né? A gente tem a resposta. É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento. Como acontece com a maioria outros sobre um falso. Porque, na verdade, na verdade, julgam subjetivamente as situações, né? E isso é muito complicado. A gente precisa o tempo inteiro, na hora de fazer qualquer tipo de justiça, né, de julgamento, a gente precisa se isentar, a gente precisa exercitar, né, a objetividade no lugar da subjetividade. Né? E aí a gente tem, né, uma figura
acho muito emblemática, simbólica, né? Igualdade não significa justiça. E aí a gente tem aí de um lado, né, igualdade e do outro lado justiça. Justamente diferenciar, né, a gente olha para a imagem e a gente já entende, né, o que essa imagem diz sobre igualdade. O que é justiça? O que é justiça? Quantas vezes a gente se faz essa outro, né? O que né? O que está dicionarizado, conceituado sobre o que é justiça? E diz lá no dicionário, particularidade daquilo que se encontra em correspondência de acordo com o que é justo. Né? Modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. Ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. Né? Aí tem um exemplo. Né? A polícia vai fazer justiça neste caso. Bem, segundo a doutrina espírita, né, o que vem a ser a justiça? A questão 875 do Livro dos Espíritos, a gente tem a resposta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a justiça ela existe no momento, né, que eu respeito o outro, que eu respeito o limite do outro. Eu sou injusto quando eu não respeito o outro, quando eu não respeito do outro. Perfeitamente que é isso. É justiça, respeito e direitos. Né? É essa tríade que se forma para a gente poder, então, entender, né, e começar e continuar, né, a pensar e a praticar o que é justiça. A questão 876 do Livro dos Espíritos diz: queira cada um para os outros o que queria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Mas de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Eis aí a empatia. Então, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Primeiro pensar no outro, primeiro pensar no que deveria ser com o outro, depois pensar em si. Né? É se colocar no outro, no lugar do outro, é estar com o outro. E aí, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. E não em querer para si a mesma coisa. Então vejam vocês que quando eu primeiro para o outro, eu desejo para mim.
E a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal, perdão, por base do próximo. Os direitos iguais, né? O direito que é do outro é meu direito. O que é meu direito é de, né? Quantas vezes a gente faz isso? Né? A gente abre quer abrir mão das nossas vontades particulares, né? Será que viver em sociedade, né, eu tenho essas obrigações particulares? E a primeira de nós é respeitar os direitos dos semelhantes. Esse é o respeito, e eles falam em direito dos nossos direitos. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. É o tempo inteiro isso. Nós vivemos num mundo de direitos e de deveres. Né? A vida que nós levamos nesse mundo, ela nos impõe deveres que são recíprocos, deveres que são nossos, que devem ser compartilhados, que devem ser obedecidos por todos. Né? E os direitos e os deveres, eles vivem o tempo inteiro numa via de mão dupla. Né? O meu direito, o seu direito termina quando o meu começa, e, enfim, né? A gente tem uns ditados que nos orientam, mas eles são muito fortes, eles são muito verdadeiros, porque é isso que a sociedade contemporânea nos impõe. São direitos e deveres que nós precisamos respeitar, cumprir, obedecer, para que, de fato, com respeito ao 178 do Livro dos Espíritos, ainda falando, né, sobre justiça, a pergunta é: podendo o homem, o que pode lhe fazer conhecer o limite desses direitos? E essas perguntas são tão importantes, porque elas vão nos dando a medida, né, de como agir no mundo, de como ser justo no mundo. Vocês que, ao reler essas questões da lei do amor e da... Como que isso é importante, né, no mundo atual, onde a gente vê tantas injustiças? Refletir sobre os nossos direitos, os nossos deveres. Não é? Então, para que a gente possa... O que pode lhe fazer conhecer o limite, né? O que pode o homem fazer conhecer o limite? Os Espíritos respondem: o limite do direito que reconhece é o seu semelhante em relação a ele, na distância e reciprocamente. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de posição mais humilde até os de posição mais elevada. Né? E aí eles retomam a questão 873, aquela primeira questão, né, que fala justamente, a primeira ou a segunda, não me recordo agora, mas a primeira ou a segunda, a que a gente já tratou, que fala, né, que a justiça, ela é, na verdade, ela não tem, não exige social. Deus não fez uns de limo mais do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos iguais. Esses direitos,
eles são eternos. E além de eternos, eles são direitos iguais. A gente tem tempo inteiro fala, né, de igualdade, né, porque os direitos eles são de fato. Então, o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação à justiça na questão 800. A pergunta é: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em todo nós começamos a entender, né, essa relação entre justiça, caridade e amor, né? A justiça, o amor ao próximo e a caridade. A gente vai começar a entender aí por que ser justo, esse amoroso, esses três elementos eles estão imbricados, né? Na parte a lei da justiça, a gente tem aí uma outra, né, subparte, que a gente pode chamar, de direito de propriedade e roubo. E a questão 880, ela diz: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual seria o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Se a gente parar para pensar, né, qual é o primeiro direito? Qual seria, para vocês, né, o primeiro de todos os direitos que a gente tem? O de viver, gente. O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Nenhum de nós tem o direito de atentar contra a vida de alguém, né? Isso é a máxima, né? Porque se o meu primeiro direito é o direito de viver, é óbvio, é lógico que ninguém pode atentar contra a minha vida, né? Nenhum semelhante meu, nenhum irmão meu nesse mundo pode atentar contra a minha vida. Então, entendam, né? O primeiro de todos os direitos naturais é o direito de viver. Nós temos esse direito. Ninguém pode nos roubar esse direito. E digo mais para vocês: não é só de atentar contra a vida, retirando a nossa vida, mas atentando mesmo o nosso, como a gente diz popularmente, o nosso juízo, né? Ninguém tem o direito de nos perturbar. Nós temos o direito de viver plenamente em paz, em sossego, né? Em harmonia, em equilíbrio. A gente tem esse direito. E aí a gente precisa entender que nós não podemos permitir que ninguém nos tire o nosso sossego. Nós temos o direito de viver. E nós precisamos praticar, exercitar esse direito. O direito da vida, né? Da vida plena, da vida amorosa, da vida equilibrada, da vida harmoniosa. É isso que a gente precisa. Nós não podemos permitir que nada e nem ninguém nos perturbe, nos atente, né, o juízo. Ok? Em questão 880, a pergunta é: o que dá ao homem o direito de ajudar, necessitar para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar? Né? Esse direito que eu tenho, né, à vida, né, me dá também, né, o direito de
de ajudar o que necessitar? Na verdade, eu entendo a pergunta muito mais... eu compreendo a pergunta muito mais atualizada, no sentido assim, o direito de eu viver não é que me dá, não é que dá ao homem o direito de ajudar o que necessitar para viver, não. Não é dar, acho que não seria essa, né, não seria esse o entendimento. Mas assim, teria esse meu direito de viver, me exigiria ter que ajudar o que necessitar para viver, para repousar, quando ele não puder mais trabalhar, porque se eu tenho direito à vida e ele tem, né, e se eu estou pleno vitalmente, eu tenho que ajudar o outro quando ele não puder mais? E aí a resposta é sim, mas deve fazê-lo em família, como abelha por um trabalho honesto, e não a evidência, ou não para o futuro. Eu destaquei, não entendam família como o irmão, o tio, né, a mãe, o filho, o neto. Não. A gente deve fazer no sentido da fraternidade, no sentido familiar, né, com um trabalho honesto, e não amontoar como egoísta. O que seria não amontoar como egoísta? É não fazer, né, para isso entrar na minha vaidade, né? É ajudar fraternalmente, sem pensar que depois eu vou ter alguma coisa em troca, né? Dizer assim, não, eu fiz, né? Olha o eu, olha o ego, né? E isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí mesmo alguns animais, né, quando compara a abelha e tudo mais, ainda os espíritos ainda dizem, mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. O que é previdência, gente? Qual é o sentido da palavra previdência? Essa previsão não é previsão de prever as coisas, de antever as coisas do futuro ou para o futuro, mas é de planejamento para o futuro, né? Então a gente precisa entender que todos nós estamos aqui e precisamos viver o exemplo da previdência, ou seja, no sentido de planejar, mas planejando, né, o futuro. É assim que a gente precisa viver, né? É assim que a gente precisa olhar para as coisas. Eu costumo dizer que, assim, Fábio, eu tenho uma ligação muito, é, muito descartável, digamos assim. Não sei se a palavra seria exatamente essa, mas assim, de importância. Acho que seria isso, né? Uma menos importância com o passado. O passado para mim ele é apenas assim, ele serve apenas como uma orientação. Eu olho, eu penso, tá, presente e futuro, né? E tem pessoas que não são assim, a gente sabe. Tem pessoas que pensam, vivem do passado, trazem um passado pesado, carregam um passado e não conseguem viver esse exemplo da previdência, né? E quando a gente pratica isso, né, quando a gente traz a previdência para a nossa vida, né, há um colorido diferente, né? Porque você começa a sonhar, você começa a pensar em coisas que podem vir e coisas boas, né? Isso nos preenche, isso nos envolve uma aura encantadora, uma aura otimista, uma aura amistosa. Eu acho que a gente precisa, né, eu acredito, na verdade, que a gente precisa pensar mais
com o exemplo da Previdência, né? E aí a gente traz aí uma frase de Gandhi, né, para que vocês possam também refletir. Na questão 882 do Livro dos Espíritos, temos lá: o homem tem o direito de defender. Olha só, passou a vida inteira trabalhando, né, adquirindo propriedades, bens, né? O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho. E aí, não furtarás. Deus não disse não furtarás, e Jesus é preciso dar a César o que é de César? Não foi isso que ele disse? Né? Se você não está furtando, e se é preciso dar a César o que é de César, né? O que o homem amontou por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver. E aí eu chamo a atenção de vocês para um trecho, né, do que os espíritos nos dizem, que é fruto do trabalho, né? A propriedade que é fruto do trabalho. Aquela que não é fruto do trabalho, aquela que é, por exemplo, como a gente vê, né? A gente cansa de ver na televisão, aquela é roubada, né? Aquela que é retirada levianamente de alguém, né? Essa não. Essa não. Mas aquela propriedade que é fruto do trabalho, você tem o direito de defender, sim. E mais, né? É um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. Então você vive, você trabalha, você junta, você conquista, talvez a palavra, né, mais apropriada seria essa, né? Você conquista com o seu trabalho bens, e você tem o direito de ter isso e de defender isso, né? Você não está fazendo nada demais. Eu conheço pessoas que dizem assim: porque eu ganhei isso, eu conquistei isso, tudo, mas isso me incomoda, ter muita coisa me incomoda. Por que incomoda? Se foi tudo conquistado, né, como fruto do trabalho. Não tem por que incomodar, não é? Bem, a questão 883, aí vem sobre a questão da posse, né? O desejo de possuir está na natureza humana, né? A gente tem isso mesmo em nós, o desejo de possuir? Sim, nós temos. Mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. E aí, gente, indiretamente ou diretamente, os espíritos estão dizendo o que para nós? Que nós pratiquemos o quê? Comunhão, não é? Porque se eles dizem sim, o desejo de possuir está na natureza, mas quando o homem só deseja, não é? E aí é egoísmo. Ou seja, a gente precisa aprender a partilhar com os outros, né? E entender que se eu tenho muito, eu posso ajudar, e se eu tenho pouco, é com pouco também que eu vou ajudar. É com o que eu tenho que eu vou ajudar, né? E quando a gente se afasta do egoísmo, a gente atrai para nós energias, né, que são de comunhão mesmo. Às vezes você não está nem esperando, né? E aí alguém chega, né, com alguma coisa para você que você não esperava, né? Mas porque você exercita, porque você está desprendido desse egoísmo. Na questão 884, né, do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o caráter da propriedade legítima? Que caráter é esse?
da propriedade que é legítima, aquela que foi adquirida sem prejuízo para o outrem. Então, assim, não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outra. Então, se eu não prejudiquei ninguém, se eu não fiz nenhum dano, se eu não levei, né, nenhum prejuízo para outra pessoa, né, essa é a propriedade legítima que eu tenho. Esse é o caráter da propriedade legítima. Porque às vezes a gente pergunta assim, por que será que a gente... como que eu posso entender se isso aqui foi conquistado justamente ou injustamente? Tá aí. Levou prejuízo para alguém? Não levou prejuízo? Alguém teve algum dano? Né? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer para entender qual é o caráter mesmo daquilo que eu adquiro, né, da minha propriedade, daquilo que eu tenho, né, como bem. E mais, a lei do amor e da justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejáramos que nos fizessem. Olha só, novamente a justiça, a caridade, o amor, né, eles entrelaçados. Né? A lei do amor e da justiça proibindo fazer a outrem o que não desejáramos que fizessem. Essa é a máxima, né, gente? Não fazer mal a ninguém, né? Não fazer nenhum mal a outro que nós não gostaríamos que fizessem a nós. É se colocar mesmo, como eu disse no início, é se colocar no lugar do outro. A gente vive num mundo hoje muita, né? Esse se colocar, né, no lugar do outro deixou de existir, deixou de ser uma ação, um sentimento, sei lá, praticado, né, por nós. A gente precisa exercitar mais isso. A gente precisa pensar, né? Se eu estivesse vendo aquilo ali, como eu gostaria de que fosse, né? Como que eu gostaria que agissem comigo? Então, pensar mesmo empatia. Sobre a caridade e amor ao próximo, né? E aí a gente vai para o segundo tópico. A questão 886 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Para Jesus, o que é caridade? Caridade é benevolência, que é o tratar bem o outro, né? Benevolência para com todos. Indulgência, que é tolerância. A indulgência nada mais é, gente, do que a tolerância. Mas é aquela tolerância fácil, né? É aquela pessoa que fala assim, não, tá tranquilo, né? Não tem problema não. Né? Essa que tem essa facilidade de tolerar, essa pessoa é uma pessoa indulgente. E para entender também, né, as imperfeições alheias, para entender os erros, né, as imperfeições, os defeitos, né, dos outros. Né? Conviver, eu acho que é muito mais isso, né? Conviver com as imperfeições e o perdão das ofensas. Né? Esquecer, isso é amnésia. Né? Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, isso é cura. Por isso é uma decisão, não um sentimento. Gente, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. A gente decide se perdoa ou se não perdoa. Perdão é atitude. Né? Perdão não tem nada a ver com sentimento. Né? Ah, quando eu sentir, eu vou perdoar.
Sentindo, você tem que decidir. Você tem que tomar atitude. Você tem que dizer, eu quero perdoar. Pronto. Não é? E olha, perdão não é esquecer. Não é porque você perdoa. Eu já falei isso em outras. Quando você perdoa alguém, não precisa. É que você vai ter que esquecer o que a pessoa fez, por exemplo. Né? Esquecer é a amnésia. Você pode muito bem perdoar uma pessoa e ter o direito de não querer conviver com ela. Mas você perdoou. E esse perdão faz muito bem. Faz mais bem para você que perdoa do que para quem é perdoado. Né? Você se livra. Né? Você se cura. Então a gente precisa pensar no perdão. Não é? O amor e a caridade são o quê? O complemento da lei da justiça. Eu falei para vocês lá no início da nossa pasta, né, do nosso estudo, então, se unindo e se entrelaçando com a ideia, com a questão da justiça. E por quê? Por que o amor e a caridade eles são o complemento da lei da justiça? Porque amar ao próximo é fazer de todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Nos colocar no lugar do outro, é respeitar os direitos dos outros. E respeitar os direitos dos outros na doutrina espírita não é a justiça? Então, se isso é a justiça, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A questão 887 diz lá: Jesus ensinou ainda: amai os nossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos, né? Não seria contraditório amar os inimigos, né? Não seria contrário às nossas tendências naturais, né? Enfim, sem dúvida não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Olha que consciência, olha que objetividade, né? Sem dúvida, né? Para o seu inimigo, você não tem que ficar, né? Como dizem, né? Você não tem que ficar lambendo, né? Você não tem que ficar ali, né, bajulando. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Aquele que te odeia, aquele que não quer, que porventura tenha qualquer contrariedade a você, energia positiva, transmitindo positividade, transmitindo luz para essa pessoa. É isso, gente. E isso só faz bem para a gente porque nos protege. Né? E é assim que nos tornamos superiores. Né? Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, a gente precisa entender que quando a gente perdoa e quando a gente perdoa os inimigos e quando a gente pensa positivamente para eles, né, isso nos eleva, isso nos tira daquela zona nebulosa, daquela zona de amargura, de angústia, de negatividade. Então, pensar sempre o bem, né, dos nossos inimigos e tomar visão lá. Né? A questão 888, vem lá. O que pensar da esmola? O homem rei a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça,
Deve-se prover a vida do fraco, olha, fraco, sem ligação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso à vontade. Gente, esse fraco, né, não é fraco de fraqueza física apenas. Não é só isso. É aquele que não consegue trabalhar. E aí entra, na verdade, né, o sentido próprio da palavra esmola, né, que é o que se oferece aos menos favorecidos por caridade. E aí, gente, na sociedade nós temos um valor tão pejorativo, né, para esmola. A palavra esmola tem uma conotação tão pesada, né? A gente se acostumou a falar de esmola com um tom assim tão pesado, né? Fulano está pedindo esmola, né? Você virou, né? Tá assim, tá na pior das situações. Quando na verdade a esmola, ela é o que a gente oferece aos menos favorecidos por caridade. E não tem nada de conotação pejorativa, né? A esmola, na verdade, é a materialização, né, de algum tipo de caridade que a gente faz, tá certo? E essa caridade a gente faz para esses fracos, que não são apenas fracos físicos, mas aqueles que não podem trabalhar de alguma forma. Os doentes, né, aqueles que estão acamados ou estão desempregados, né? Todos esses em situações de não trabalho, ok? E mais sobre a questão da esmola, né? Kardec pergunta: reprovais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Vejam bem, o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado, daquele sem graça, sem a graça, né? Desgraçado aí não é no sentido que a gente usa normalmente, né? Mas é aquele que não tem graça, aquele que não tem a graça, não tem posses, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Ou seja, é dar sem esperar nada em troca. Então, não é a esmola que a gente precisa censurar, reprimir, né? O problema não está na esmola que a gente dá, mas o problema está na maneira como a gente dá essa esmola. Né? É dar, como claramente a gente diz, né? É dar de coração, gente. É dar sem esperar, né? O troco. É isso. É dar com o coração. E aí, quando a gente dá com o coração, o que a gente recebe em troca? Um coração cheio de saúde, cheio de ânimo, né? Porque a gente sente isso. Né? A gente sente. E aí a gente tem a figura, uma foto antiga, né? De Irmã Dulce, que é um símbolo, talvez um dos maiores ícones da caridade do nosso país, no mundo. Né? E a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Quantas vezes, né, as pessoas fazem alguma coisa para nós e fazem de qualquer jeito? Né? Mas esses dias, nesses tempos de pandemia, eu tenho percebido em algumas situações, por exemplo, os deliveries, né? A gente vive de delivery. E aí, em alguns prestadores de serviços, eles colocam uma embalagem, sempre um bilhetinho, né, carinhoso, sempre um recadinho. Quando foi que a gente recebeu isso, gente? Na vida. Quase nunca. Ou nunca. Não é? Isso sim é um serviço prestado, né, com delicadeza, que assume
né, um valor, assim, incomensurável. A gente não tem como medir. Aí aquele sanduíche que veio, né, com aquela batatinha e uma Coca-Cola, dentro daquele pacote, que veio com um bilhetinho bonitinho, todo cheio desenhado, coração, escrito mesmo, com canetinha, né, colorido. Aquele sanduíche tem outro sabor. É outro sabor. Por quê? Porque ali teve amor, porque ali teve uma caridade. A pessoa deu o carinho, né? Isso é muito bom. E se eu for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será muito. Né? É o caso das pessoas fazer, quando as pessoas fazem para a gente as coisas de qualquer jeito, né? Ou seja, não praticou a caridade, não foi benevolente, não nos tratou bem. E a gente precisa aprender a tratar as pessoas também, né? Tratar, é tratamento mesmo, né? Cuidado. E tratar, gente, as pessoas não é num dia, é tratar ao longo da vida. Né? Isso é que é importante. Bem, lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Então, se você dá para aparecer, como dizem, né? Se você faz uma oferta para poder fazer, né, brilhar, para poder causar, como dizem, né, não tem valor. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Né? Você não pode dar com essa querendo receber com a outra. Né? Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Essa é a divina lei, gente. Amar uns aos outros. Né? É a divina lei pela qual Deus governa as nossas vidas, governa os nossos caminhos, orienta os nossos destinos. Né? E o amor é a atração. Quanto mais você ama, mais você atrai, né, sentimentos bons, coisas boas para a vida. Vamos dar as mãos, vamos unir as mãos. Né? E aí, a gente vai caminhando já para o final do nosso estudo, quanto ao amor maternal e filial. Tem a seguinte pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha só, virtude ou sentimento instintivo? Uma e outra coisa. Os estudos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Interesse da conservação deles. A mãe, né, foi dado o direito de cuidar, de conservar, de envolver seus filhos. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Quantas vezes a gente vê que um animal caça para trazer comida para os, né, filhotes? Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, vejam vocês, o que seria esse devotamento e essa abnegação, né, que os Espíritos nos dizem? Um homem devotado é um homem esforçado, é um homem dedicado, né? E uma abnegação, ou seja, abrir, né, se colocar em trabalho, se colocar em disposição dos seus filhos. Né? E é isso que rege, acredito eu, né, esse sentimento de amor familiar. É isso. Né? É o interesse de conservar os filhos, é o devotamento, é a abnegação. Às vezes não tem tudo isso, né? Pode não ter,
a gente pode ter apenas o devotamento e a abnegação, a gente pode ter só o interesse da conservação deles, mas o mais importante, por exemplo, nas, é, é, nas adoções, né, entre casais homoafetivos, né, a gente tem, por exemplo, é, às vezes, só o interesse da conservação, né, ou às vezes o devotamento e a abnegação, só, né, o devotamento e a abnegação. Por quê? Porque são características humanas, né? E aí isso daria um assunto para outro estudo, né, para outra palestra. Mas é muito importante a gente entender, né, que é virtude, sim, e é um sentimento instintivo, esse amor. E aí eu coloquei para vocês essa imagem que eu acho fantástica, né? A Virgem Maria e os povos, né? As representações que a gente tem, né, de amores maternais, né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. A questão 891 dos espíritos humanos, por que há mães que odeiam os filhos e isso desde o seu nascimento? Eu tenho quase certeza que tem mãe que odeia filho. A fulana odeia, né? Que menino, coitado, menino. Olha só, né? A gente ouve. Algumas vezes, gente, é uma prova escolhida pelo espírito do filho. Ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe, ou mau filho, né? Numa outra existência. Ou seja, pode ser prova, pode ser expiação. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito. Isso é óbvio, né? A mãe má, ela está ali sendo animada por um espírito mau que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. E aí, gente, aqui mais uma vez eu falo para vocês que nós precisamos nessa. Eu falo não, né? Os espíritos nos dizem, né? Os nossos mentores nos dizem, nos orientam, né? Que a todo instante a gente está aqui para a gente buscar a nossa evolução espiritual. É isso. A gente precisa trabalhar essa nossa evolução espiritual. Essa imagem é uma imagem que eu já vi algumas vezes em várias situações, né? E é complicado. A gente precisa não ter mais, trabalhar a sociedade, trabalhar a família para a gente não ter mais isso. E aí a questão 892 nos traz. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto para com eles, a ternura que teriam em caso contrário. Olha ali, ó, o caso dos filhos que trazem, né, desgostos. Não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os reconduzir bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde berço. Colhem então o que semearam. E a gente tem aí uma junção, né? Uma junção. É um fardo, né? É uma missão que a gente dar, né, ao bem, porque se esse espírito nos traz desgosto, a gente precisa, né, o tempo inteiro estar ali reconduzindo, né, e é difícil. Mas, gente, por outro lado, eu vou dizer para vocês que como educador, o resultado desses maus costumes das nossas crianças e dos nossos jovens, né, colhem, os pais, na verdade, colhem o que semearam. E aí vem a minha crítica, né?
A educação de hoje não é mais a mesma de anos. A gente tem pais permissivos, mães que não exercem, né, o seu papel com rigor, né? A gente sabe muito bem que a educação de hoje, é, eu já ouvi, eu ouço várias coisas. A educação de hoje está largada, né? Não, o pai passa o dia inteiro trabalhando, a mãe está o dia inteiro trabalhando, o filho fica, né, com quem? Mas não tem nada a ver com isso, nada a ver com o fato de o pai trabalhar, de a mãe trabalhar, né? É a condução, é o respeito, é a educação que a gente tem que ter, né? E que a gente tem que dar essa educação para os filhos. A gente precisa disso. A gente precisa. Eu fui gente. E eu tenho absoluta certeza de que muitos de vocês, muitos foram educados pelo olhar. E assim, vários de nós nunca sofreu, nunca levou uma surra, nunca levou um tapa, né? Porque a gente aprendeu a ter respeito. Nós fomos educados e precisamos educar nossos filhos assim, da maneira que nós fomos educados. Eu digo que assim, time que está ganhando não se mexe. Por que mexeu no time? Por que mudou? Ah, eu não vou dar. A gente precisa repensar isso, ok? Para os pais espíritas, o grau de compromisso aumenta, tendo em vista o rico e inestimável material que tem em mãos a doutrina espírita. Com o horizonte descerrado do espiritismo, a compreensão dilatada da realidade espiritual, o trabalho educativo ganha uma dimensão mais profunda e as possibilidades assim se multiplicam. Compete a estes pais aproveitarem eduquem seu chá da doutrina espírita. Eu tenho a certeza de que será uma educação muito, muito acertada. E pensemos e cultivemos sempre na tentativa de recuperá-los, na tentativa de educar o amor filial. Que amor é esse? Que é tão importante, né? E para a gente encerrar, os hoje que os novos pais sejam tão amados filhos quanto nós amamos os nossos pais. E que a doce paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado. E peço desculpas, né, por ter passado aí aos uns 10 minutinhos, mas é porque a gente teve um probleminha, mas eu estava organizado para 1 hora, ok? E para a gente encerrar, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, Jesus amado, Mãe de todos, Ananias, o mentor espiritual da nossa casa, toda a espiritualidade que nos envolveu nesse estudo, que nos conduziu para as reflexões. Senhor, cuida de nós, Senhor. Nesses tempos de pandemia, são aí 8 meses, 7 meses, que vivemos de um modo diferente, que mudamos a nossa rotina, que aprendemos a viver diferente, Senhor. Por algum motivo, com algum objetivo. Mas nós pedimos, Senhor, exercitando a nossa fé,
que o Senhor nos traga, nos permita a descoberta da vacina desse coronavírus, da Covid-19, dessa doença que nos fez perder tantas pessoas, nos levou tantos entes queridos, tantos amados amigos. Senhor, ore pelos hospitais, pelos enfermos, pelos nossos idosos, pelos nossos doentes, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Senhor, ore pela nossa família, pelas nossas famílias. Visite cada lar, Senhor. Passeie pelas nossas casas. Deixe a sua luz, o seu brilho, a sua energia. Cuida de nós, meu Deus. Senhor, abençoa a nossa casa espírita, o nosso centro espírita, amor e caridade. Abençoa todos os nossos irmãos. Cuide de nós, Senhor. Cuide de nós. Estamos precisando, Senhor, da sua luz, do seu amparo. E sempre, Senhor, sempre é agradecer, agradecer em tudo, Senhor. Em tudo damos graças. Em tudo. Porque com tudo nós aprendemos. Senhor, que as nossas vidas sejam sempre conduzidas pelo caminho de luz, pelo caminho de paz, pelo caminho da justiça, da caridade e do amor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado.